dia, criançada do Chácara Kids! Espero que vocês estejam muito bem, as suas famílias, e preparem-se, porque hoje a nossa história é espetacular! A nossa história vai se passar num lugar, eu quero ver se você adivinha. Imagina assim, ó, aquele lugar que tem ventos, com areia, muito sol, calor escaldante, camelos. É isso aí! Se você pensou no deserto, é isso aí! A nossa história vai acontecer no deserto. Bom, mas antes da gente ir para o deserto, vamos ver algumas coisas importantes que a gente vai aprender na história hoje. A primeira delas, e a gente já está acostumado com isso, é essa verdade de que eu preciso fazer a escolha certa. Lembra disso? A gente tem que fazer a escolha certa. E tem uma coisa nova que a gente vai aprender nessa história hoje. Conhecer a Bíblia pode ajudar você a fazer a escolha sábia, a escolha certa. Olha que interessante. Se a gente conhece a Bíblia, é mais fácil a gente fazer a escolha sábia. Escolha com sabedoria. E por falar em sabedoria, vamos relembrar o versículo que a gente está estudando esse mês. Já é o terceiro domingo, né? O terceiro final de semana. Eu acho que vocês já decoraram. Então vamos dar uma olhada no versículo que ele diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca, né, da boca do Senhor, então da sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. Se é da boca do Senhor, quer dizer, é aquilo que o Senhor falou, é a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? A Bíblia! Então isso confirma que conhecer a Bíblia pode ajudar a gente a fazer escolhas sábias. Vamos falar o versículo de novo então? Todo mundo junto, hein? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, 6. Olha que legal esse versículo. Então vem de Deus o conhecimento. E o que é conhecimento? Então, conhecimento é aprender algo novo que nos ajuda a fazer tudo cada vez melhor. Então quer dizer que quando a gente está conectado com Deus, lê a Bíblia e aprende, a gente adquire conhecimento. E conhecimento nos ajuda a fazer as coisas cada vez melhor, de um jeito melhor. Olha que coisa legal. Vamos então olhar na nossa história hoje para a gente ver como que isso acontece lá. E a nossa história, eu já falei, vai ser no deserto. E sabe quem é o personagem principal dessa história? Garotinho, garotinha, nada menos do que Jesus! É isso aí, Jesus nasceu em Belém, como vocês se lembram, né? Porém, ele passou a maior parte da vida dele em uma outra cidade chamada Nazaré. Tanto é, até aqui, as pessoas chamavam ele de Nazareno, Jesus de Nazaré. Então Jesus era uma criancinha que brincava, corria, fazia bagunça junto com as outras crianças. Jesus até provavelmente deve ter trabalhado lá na oficina do José, né, o pai dele. Vocês lembram qual que era a profissão do José? O que ele fazia? Isso! Quem falou carpinteiro acertou! Muito provavelmente Jesus trabalhou lá com o José na oficina, fazendo lá uma mesa, uma cadeira, sei lá o que José fazia, né? E Jesus foi crescendo e também como as outras pessoas ele foi estudando, aprendendo. E era costume, na época deles estudarem as escrituras sagradas, que é como se fosse a nossa Bíblia hoje, só que lá na época deles era só o Velho Testamento que eles tinham, né? Aquele Velho Testamento da nossa Bíblia é a Bíblia deles da época, vamos dizer assim, né? E Jesus estudou aquilo e ele conhecia aquilo muito bem.
E ele era uma pessoa como outra qualquer, até o dia em que ele foi batizado. João Batista batizou Jesus no rio, e quando João Batista batizou Jesus, Deus falou lá do céu, todos ouviram uma voz. Imagina a cena, garotinha, garotinho, você está lá assistindo lá o batismo, daqui a pouco aparece uma voz, fica todo mundo assim, né? Da onde? Onde está esse alto-falante? E Deus falou lá do céu assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Gente, era Deus falando para todas aquelas pessoas que Jesus era filho dele. Olha que coisa incrível. E aí, nesse momento, já estava na horinha então de Jesus começar a sua obra, andando para todos os lados, pregando sobre o amor de Deus. Mas antes disso, Jesus já tinha 30 anos. Antes dele começar a sua obra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou ele para onde? Para o deserto. Ai, caramba, eu fico pensando em Jesus lá no deserto. Imagina só, criançada, aquela ventania, aquelas poeiras entrando no olho, aquela sede, aquele sol. De vez em quando passava um camelo ali, Jesus sozinho. Jesus ficou 40 dias no deserto e ele estava lá totalmente focado em Deus, com a sua mente, o seu coração totalmente voltados para Deus, porque ele sabia que era tudo o que ele precisava, era Deus. E ele ficou lá durante todo esse período, sozinho, sem comer, sem beber. Bom, sozinho, né? Até o finalzinho, porque lá no finalzinho apareceu uma companhia desagradável. O nosso inimigo, o inimigo das pessoas, o enganador, que a Bíblia chama de diabo, ele apareceu lá. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele deve ter pensado, Jesus está lá, né? Deve estar morrendo de fome, deve estar meio chateado, ficou tanto tempo sozinho, deve estar impaciente. Eu vou lá tentar Jesus para ver se ele erra, se ele faz alguma coisa contra a vontade de Deus. Vai vendo, hein? Ele é enganador, por isso que a Bíblia chama ele de enganador. E ele chegou para Jesus e falou assim: se você é filho de Deus, olha como ele começa. Se você é filho de Deus, já começa provocando. Lembra na escola quando seu amiguinho fala assim: se você é inteligente mesmo, se você é bom mesmo, você já fica assim, o quê? Então, o inimigo chegou para Jesus e falou: se você é filho de Deus, pega uma pedra dessa aí e transforma ela em pão. Nossa! Primeiro, ele era filho de Deus. Segundo, ele devia estar morrendo de fome nessas horas. Ele podia transformar a pedra no que ele quisesse, num hambúrguer, num prato de macarrão, numa pizza, imagina, qualquer coisa, né? Com sobremesa e tudo. Mas Jesus respondeu com sabedoria. E ele usou um trecho da Bíblia que ele tinha estudado lá do Novo Testamento para responder. Ele falou assim: porque está escrito, olha como ele começa a responder, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele lembrou de um versículo que dizia que para a gente não é o mais importante o alimento, a comida, a bebida, a roupa, qualquer coisa, mas é muito importante aquilo que vem de Deus para nós. Bom, aí ele já tirou o diabo da primeira tentação e o diabo pensou, essa não deu, mas espera aí, deixa eu pensar uma mais forte aqui. E aí o diabo levou ele para um lugar muito, muito, muito alto. Imagina um monte muito alto. E lá de cima eles conseguiam ver muito longe, assim, dava a impressão que dava para ver o mundo inteiro. E aí o diabo falou assim: olha só, tudo isso aqui me pertence.
E se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Olha que mentiroso. Ele, enganador, né? Que negócio é esse de que tudo aquilo pertencia a ele? E Jesus sabia, Jesus é filho de Deus. Ele sabia que tudo aquilo estava sob o comando de Deus, o Pai dele. Então, de novo, Jesus com sabedoria, usando outro versículo da Bíblia, do Velho Testamento, ele diz para o diabo: somente a Deus, o seu Senhor, prestarás culto. Ele estava querendo dizer o seguinte: a gente não pode adorar, prestar culto, reverenciar ninguém que não seja Deus. Depois dessa, o diabo deve ter pensado: ixi, tá difícil aqui, mas eu vou fazer uma coisa assim, na mesma estratégia que ele está usando. Vocês não sabem o que ele fez. Ele levou Jesus para Jerusalém, levou Jesus lá num ponto alto que tinha do templo, lá em cima, e ele também usou um trecho lá do Velho Testamento e falou assim para Jesus: porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem e que com suas mãos o segurarão. Então, se você é mesmo filho de Deus, pula daqui de cima, porque os anjos vão te segurar. Se você é filho de Deus, né? E aí Jesus respondeu novamente usando um versículo lá das Escrituras Sagradas, dizendo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova quer dizer, não brinque, não provoque o Senhor. E aí, depois de 3 respostas sábias, respostas que Jesus usou, a sabedoria que vem de Deus, através da Bíblia, das Escrituras. Depois dessas 3 respostas, o inimigo desistiu de tentar enganar Jesus. E aí ele foi embora. E aí, tendo acontecido isso, Deus mandou os anjos, aqueles anjos que o diabo falou: pula aí, porque Deus vai, se você é filho de Deus, ele vai mandar eles te segurarem. Deus mandou os anjos para servirem Jesus com aquilo que ele precisava naquele momento. Depois de um período muito difícil, que ele estava cansado, com fome, com sede, ele passou por essas tentações, porque ele tinha sabedoria que vinha do Pai, porque ele conhecia a palavra de Deus. E a gente tem que aprender com essa história que nós temos a Bíblia disponível para nós estudarmos, aprendermos. E quanto mais a gente sabe da Bíblia, maior vai ser a nossa sabedoria. Lembra do que eu falei no começo? O que é o conhecimento? Conhecimento é algo novo que a gente aprende, que nos ajuda a fazer as coisas de forma melhor, cada vez melhor. E o conhecimento e a sabedoria, como o versículo dizem, vem de Deus, da boca de Deus procedem o conhecimento e o discernimento. Está lá em Provérbios. Então, a gente tem que se apegar à Bíblia, estudar a Bíblia cada vez mais, porque ela vai nos ajudar. Imagina o seguinte, você vai ter uma prova de matemática semana que vem. O que você faz? Você pega o livro e você estuda, porque aquele conhecimento vai te ajudar na hora da prova a responder as perguntas, a resolver os problemas. É exatamente igual com a Bíblia. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai conseguir resolver as coisas que acontecem na nossa vida. Tomar decisões sábias. Lembra que no começo a gente falou assim,
Eu preciso fazer a escolha sábia. E por isso a gente tem que se lembrar, conhecer a Bíblia pode ajudá-lo a fazer a escolha sábia. Não se esqueça disso. Vamos orar? Endireita o corpinho aí, na almofada, no sofá onde você está. Fica aí em posição de oração, fecha o olhinho e vamos orar ao nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós temos a Bíblia, a Tua palavra maravilhosa que nos enche de conhecimento e de sabedoria que vem direto do Senhor, da Sua boca, como diz o versículo de Provérbios. E nos ajude, Senhor, a todos os dias nós nos lembrarmos dos ensinamentos que o Senhor colocou na Bíblia para nós, através de tantas pessoas que escreveram a Bíblia por tanto tempo. Nós te agradecemos, porque são ensinamentos que vêm diretamente do Senhor, para nos ajudar na nossa vida a fazer escolhas sábias, a tomar boas decisões. Nos abençoe, Senhor, abençoe cada criança hoje, nesse dia e em todos os dias, que elas possam te amar, amar a Tua palavra e dessa forma tomar decisões sábias, decisões boas. Nós te louvamos, nós te amamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, garotinho, garotinha! Espero que vocês tenham gostado dessa história. Olha, eu achei essa história incrível! Como Jesus usou a sabedoria da Bíblia para se livrar do inimigo. A gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se lembrar sempre que com a sabedoria de Deus a nossa vida vai ser muito melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!